Caso do mendigo espancado, personal trainer e mulher casada. Saiu o relatório psiquiátrico e nós vamos analisar todos os seus principais pontos. E a vítima? Quem é a vítima dessa história? Será que com o relatório médico isso pode trazer uma condenação grave para o mendigo? Já deixa aqui nos comentários o que você acha. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e se você gosta de vídeos sobre saúde, medicina e ciências, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição me incentiva demais a continuar produzindo vídeos. Então pessoal, sobre o caso da mulher do personal que foi flagrada tendo relações sexuais com um mendigo, logo após o episódio ela foi internada numa clínica psiquiátrica e recentemente a mídia divulgou esse relatório. Vamos ver juntos. O laudo aponta que desde janeiro deste ano a paciente já apresentava sinais de psicose. O que é psicose? Psicose é quando o paciente apresenta alucinações, que é quando ele, por exemplo, escuta ou vê coisas que não existem, ou apresenta delírios, que é acreditar em algo falso. E essa crença falsa é mantida ainda que se apresente raciocínios, fatos ou provas de que é falso. Mesmo assim, o delírio é mantido. Então essa mulher já apresentava psicose nessa internação, apresentava alucinações auditivas, que significa ouvir coisas que não existem, delírios grandiosos e de temática religiosa. E o que é isso? Grandioso é, por exemplo, ela imaginar que ela é uma pessoa muito famosa ou uma empresária de sucesso. De temática religiosa, por exemplo, pensar que ela está diante de Deus, de um santo, ou que ela própria seria Deus. Hipertimia, que é estar com uma alegria exageradamente alta. Geralmente o paciente fica sorrindo o tempo todo, fica rindo, mesmo diante de uma situação ruim, mesmo diante de uma situação triste. Falso reconhecimento. Foi relatado que a mulher olhava para o morador de rua e enxergava nele o rosto do seu marido ou o rosto de Deus, hora de um, hora de outro. E comportamentos desorganizados, por vezes inadequados. Isso quando o paciente faz ou fala coisas sem sentido. Por exemplo, frases que não têm conexão, palavras que não chegam a ser uma frase que tenha sentido, ou às vezes nem chega a ser palavras, são só sons, ou às vezes nem consegue falar. De tão desorganizado que está. Então fala que essa paciente ela ainda teve um histórico de uma síndrome depressiva em 2017 e um estado de aceleração mais atenuado em 2018. Este último marcado por uma hipertimia, que é uma alegria exagerada, um taquipsiquismo, que é um pensamento acelerado, isso a gente percebe através da fala do paciente, que vai estar também muito acelerada, muitas vezes indo de um assunto para o outro, assuntos que não têm relação um com o outro, e aumento considerável de suas atividades. Imagine que, por exemplo, a rotina dessa mulher era ela trabalhar, ir para academia e cuidar das questões de casa, mas nesse momento de transtorno psiquiátrico, ela passa a querer fazer muito mais coisas. Por exemplo, querer escrever um livro, montar uma grande empresa com alcance global. Por exemplo, ela iria querer contactar empresários do mundo inteiro, do Oriente Médio, tá? Então algo desproporcional. Então, o que é isso? O que é essa situação em que a paciente ela está com uma hipertimia, uma alegria exagerada, um taquipsiquismo, pensamento muito rápido, com a fala muito rápida também, um aumento considerável de suas atividades, não falou aqui, mas muitas vezes um sono reduzido. Por exemplo, um paciente que normalmente dorme 7, 8 horas à noite, passa a dormir só 2 noites, ou nem isso, e passa a ficar bem durante o dia, como se não tivesse sono. Isso é transtorno bipolar e mania. Então, o transtorno bipolar tem 2 polos. O polo mais baixo, que é o polo da depressão, e o polo mais alto, que é o polo da mania. Então, essa paciente estava no polo da mania. Então, no relatório fala que neste dia da internação foi aventada a hipótese de doença bipolar em fase maníaco-psicótica. O que é isso? Então, o paciente estava com transtorno bipolar em mania com psicoses. Estava acreditando em delírios, tendo alucinações auditivas. Fala também que a paciente não era capaz de responder por si, tampouco de exercer vários atos da vida civil. Por isso que ela foi internada. Por quê? A paciente passou a ter um comportamento inadequado, sem crítica, sem juízo, colocando a si próprio em risco. Isso é motivo para internação psiquiátrica, quando o paciente coloca a si ou outros em risco. Então, pessoal, diante disso, quem é a vítima dessa história ou quem são as vítimas? A gente pode falar o morador de rua, afinal ele foi espancado, nem nada justifica. Vimos até que mesmo deitado ele continuou a receber chutes. Também essa mulher, porque apesar de ela estar num momento de doença psiquiátrica, sem juízo, sem crítica por causa da situação, ainda assim seu nome e sua imagem foram amplamente divulgados pela mídia. Mesma coisa aconteceu com seu marido, que ainda que ele tenha reclamado, seu nome e sua imagem foram amplamente divulgados. Eu fico muito chateado com essa situação. Sinceramente, eu gostaria que, apesar de ser um episódio espinhoso, que isso fosse passageiro na história desse casal e que isso não ficasse perdurando por anos na história dele.
E aí, pessoal, alguns comunicadores questionaram se o mendigo poderia ser condenado por estupro por ter mantido relações com uma mulher em psicose, né? Sem juízo, sem crítica da situação. A verdade é que isso é muito pouco provável. Pensar que ele teria reconhecido que ele estava em psicose. A verdade é que muito raramente alguém que não é da saúde mental sabe identificar alguém que está em psicose. E até outros profissionais da saúde que não são da saúde mental também têm essa dificuldade. Vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que também é da área da saúde, que tem doença bipolar, tem transtorno bipolar. Uma vez ela entrou em mania e resolveu criar um grupo de WhatsApp com vários outros profissionais da saúde, e nisso colocou os planos dela, alguns planos mirabolantes, e outros colegas falaram: poxa, que legal, gostei da sua iniciativa, acho que vai ser muito interessante. Mas era algo mirabolante, né? Muito que não fazia sentido, muito grandioso. E, enfim, a verdade é que é muito difícil as pessoas reconhecerem, né, um estado de transtorno bipolar, de psicose, mesmo entre outros profissionais da saúde. E olha só, foi relatado que quando a mulher começou a beijar o mendigo, a sogra dela estava do lado e a reação da sogra foi falar: para com isso, se seu marido ver, ele vai matar esse mendigo. Eu entendo que ela viu, né, algo que parecia ser errado, mas não entendia que essa mulher estava numa situação de doença psiquiátrica, né, que estava em psicose. Como eu disse, a maioria das pessoas não entendem, não reconhecem isso. E se você tem mais interesse sobre transtorno bipolar, vou recomendar um livro, Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar, Manual Educativo. O link está aqui embaixo na descrição, que é um livro voltado para pacientes com transtorno bipolar, para familiares e outras pessoas que também têm interesse. É um livro sem linguagens técnicas, feito para o público em geral. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com outras pessoas que possam gostar também, e deixa aqui nos comentários outro assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!